Bom dia. Vamos amanhecer mais um dia na presença do Senhor. Uma linda quarta-feira para todos vocês. Bom dia, bom dia. 22 dias já aqui no nosso devocional. E aí, como é que vocês estão? 6h17, hein? 10 minutinhos eu atrasei. Tava preparando aqui umas coisinhas. Fazendo a oração pra gente começar essa live e abrir ela na bênção, abençoada na presença do Senhor. Comecem aí também a sua oração, pedindo para Deus abençoar a sua vida, abençoar o seu dia. Agradece por mais um dia, seja grato. Essa música é maravilhosa, ela chama A Boa Parte. Eu adoro essas músicas. O louvor, ele traz um aconchego, uma alegria, uma esperança. E hoje o nosso tema, que eu estava aqui esboçando para trazer para todos nós, é exatamente esse nome aqui, ó, Escolha a Boa Parte. E a música que eu coloquei para vocês é exatamente também com o mesmo tema, a boa parte. Essa parte agora vai ser melhor ainda, fica vendo. Bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso dia orando, abençoando e principalmente trazendo Deus para as nossas vidas. Mulheres, sejam bem-vindas todos os dias aqui nesse movimento lindo, trazendo uma reflexão, trazendo uma palavra, trazendo um versículo. E hoje com o tema Escolha a Boa Parte. Afinal, qual seria a boa parte? Tudo nessa vida é baseado em escolhas, né? Então a gente precisa escolher bem. Escolher relacionamentos, escolher amigos, escolher profissão, escolher lugares. E hoje é sobre escolher a boa parte. E o que seria essa boa parte? Bom, o que eu quero trazer aqui com esse tema é justamente sobre todos os nossos desafios, sabe? Que temos a vencer, quer seja ansiedade, quer seja preocupação, cotidianos. Todos nós, né? Vivemos aí cercados de tarefas ao longo do dia e muitas vezes a ansiedade ela bate, ela vem. Ou preocupações, né? Aflições. E muitas vezes a gente não sabe nem como resolver. E acaba sendo angustiante. E escolher a boa parte, o que eu quero trazer aqui para essa manhã de quarta-feira, é exatamente todos nós, independente do que você esteja passando, quer seja uma ansiedade, quer seja uma preocupação, quer seja um momento turbulento. Se a gente confiar em Deus e fixar os nossos olhos para a eternidade e derramar nos pés de Cristo todas as nossas preocupações, receberemos a paz de um Deus que proverá, de um Deus que irá solucionar. Então a boa parte aqui que eu quero trazer para vocês é mais uma vez, é confiar,
é acreditar, é fixar os seus olhos para algo que é eterno. Ontem eu falei sobre a gente viver naquilo que a gente não vê, mas acredita, porque uma mulher sábia é assim que faz. Já uma mulher tola, ela vive no que vê, mas nós precisamos viver naquilo que a gente não vê, porque a gente acredita, porque a gente fixa os nossos olhos para a eternidade, acreditando sempre. E hoje apareceu esse versículo para mim. Então eu tô continuando o versículo de ontem, que é exatamente falando sobre a gente viver, mesmo quando a gente não vê, porque acredita, e escolher sempre a boa parte, que seria Jesus. A boa parte que sempre será confiar, colocar as suas preocupações nos pés de Cristo, para então ter a paz de um Deus provedor. E olha esse versículo aqui, 2 Coríntios 4:18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. É exatamente isso, que a gente não presta atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E a gente fica nessa ansiedade, nessa angústia, nessa preocupação de coisas que ainda nem aconteceram e não acreditando que a gente viverá aquilo que a gente não vê, porque a gente acredita em dias melhores. Então esse versículo traz a importância da gente sempre acreditar e olhar para aquilo, não que dura pouco, momentâneo, mas aquilo que dura para sempre, como é a boa parte, escolher a boa parte, entregar e confiar todas as nossas preocupações, aflições em Deus, e assim fixar os nossos olhos para a eternidade daquilo que realmente irá acontecer, porque a gente acredita, porque a gente confia. E precisamos render, precisamos estar aos pés de Jesus, precisamos estar na sua presença, precisamos continuar com a sua obra, precisamos confiar incansavelmente. E quando encontramos Cristo, encontraremos também a paz que precisamos, porque a gente deixa Deus ministrar em nossos corações e assim fazer a boa parte. Por isso que devemos escolher, esse é o tema de hoje, a boa parte, que é confiar e acreditar, fixando os nossos olhos para a eternidade, daquilo que não se vê, mas acredita, daquilo que durará para sempre. E eu vou ler mais um versículo para vocês deste devocional, que é bem rapidinho e curtinho, só para trazer aí essa lembrança, né? O quanto devemos confiar e escolher a boa parte sempre nas nossas vidas. Então, independente do que você esteja enfrentando hoje, independente se você está aflito, se você está ansioso, se você está com preocupação, escolha sempre a boa parte. Escolha colocar todas as suas preocupações aos pés de Cristo. Escolha sempre acreditar e confiar, para então receber a paz que você precisa, para então ter os milagres que são possíveis num Deus que realiza o impossível. Aqui fala: viver pela fé, não por aquilo que vê, mas por aquilo que não vê. Como eu falei ontem, estou falando hoje, porque a gente tem a fé e acredita. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, como o dia de hoje. Nessa quarta-feira, a gente já vai ter aí um amanhecer maravilhoso e o nosso interior ele tem que se renovar, assim como essa manhã linda que vai acontecer em breve. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas, que é o que eu falei ontem. Por isso, em Mateus 6:25 fala: digo a vocês,
Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Fala exatamente o seguinte aqui para nós, trazendo uma reflexão nesse versículo que eu acabei de ler de Mateus. Eu vou até repetir aqui para vocês depois lerem aí, tá? 6, 25 a 28. Fala exatamente o seguinte, para a gente observar sempre a natureza. Quando a gente olha a nossa vida não dando certo, as coisas não indo bem, olha a natureza, como ela é perfeita, né? Os pássaros, quando eles criam seus ninhos embaixo de árvores, e aí você dentro da sua casa, de um teto, numa cama aquecida, e de repente vem aquele vendaval, chuva, e aquele passarinho filhotinho naquele ninho. Observa o quanto os animais, as aves, eles são fiéis e têm fé e acreditam em Deus. O quanto eles vivem, não pelo que vem, mas vivem pelo que não vem, porque têm fé. Mesmo se irá chover ou não, constroem casinhas, um ninho em lugares que você, humano, se você observar, nós todos humanos, se a gente observar, dá até aflição. Porque uma hora o vento pode derrubar, outra hora a chuva pode molhar, enfim. A gente tem tantas coisas já, e a gente se preocupa com coisas às vezes que nem são tão importantes, baseado nos pequenos detalhes que Deus já vai fazendo nas nossas vidas. Então, se a gente olhar a natureza, a abundância que é a natureza, o jeito que a natureza se relaciona, o jeito que a natureza sobrevive, o jeito que a natureza confia e acredita em Deus, por que não nós podemos fazer isso também? Por que não somos tão valorosos ao ponto de também acreditarmos que Deus é capaz de fazer isso também nas nossas vidas? Ele organizar, ele orquestrar, ele fazer um milagre mediante aquilo que muitas vezes a gente não acredita em ter um milagre. É preciso confiar até no último segundo, até nos últimos minutos, enfim, que Deus sempre estará ao nosso lado. E escolher essa boa parte, que é entregar aos pés de Jesus, a presença em querer, a presença de Cristo, para então ter essa paz, para então ter essa esperança. Parece até ser meio ingênuo, né? Eu falar algo assim, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei o tamanho delas, mas se hoje eu puder fazer um pouquinho, que confia em Deus de todo o seu coração, porque Ele está do seu lado, acredite, essa fé precisa ser fortalecida dentro do seu interior. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu irei fazer, que é o que eu consigo fazer. É trazer um pouco de esperança, um pouco da palavra, do que eu venho estudando, desse movimento, dessa caminhada que vem me fortalecendo e fortalecendo aqueles que estão aqui junto comigo todos esses dias. Então, acreditar, por mais ingênuo que seja, independente das tribulações, é escolher a boa parte de Deus. É caminhar acreditando que Deus está do nosso lado. É trazer essa presença de Cristo para as nossas vidas e viver não pelo que vê, mas pelo que não vê, porque a gente tem uma fé indescritível. Inefável, essa palavra que eu adoro falar. Não dá nem pra falar mais sobre, que é algo não palpável. E tudo isso é através de um exercício, é através dessa caminhada. Não podemos apenas buscar Deus nos momentos de aflições. Claro que devemos, mas não podemos fazer só isso. Devemos e podemos também estar nos momentos de alegria. Em estar nos preparando o nosso solo para quando a batalha acontecer. Para quando a gente tiver que precisar de munições e ter as munições certas, de uma mulher sábia, de uma mulher que confia, de uma mulher que acredita, de uma mulher que escolhe sempre a boa parte, que é confiar e acreditar e fixar os seus olhos na eternidade, daquilo que não se vê, mas daquilo que não se vê porque acredita e tem uma fé inabalável.
E esse é um movimento que eu venho fazendo para todos nós aqui, fortalecer a nossa fé, criar essa intimidade com Deus, ativar o nosso Espírito Santo que existe em cada um de nós e trazer essa presença de Jesus, trazendo Jesus sempre para as nossas vidas, Ele que é o intermédio, Ele que é o Filho, Ele que, através dele, a gente tem essa intimidade maior com o nosso Pai, nosso Deus. E com isso, a gente vai aprendendo, a gente vai forjando o nosso espírito, a gente vai aperfeiçoando nossas virtudes e diminuindo as nossas falhas. Não que nos tornaremos perfeitos, porque perfeitos não somos, mas conseguiremos enxergar o quão belos somos, mesmo nas sombras, com as sombras, mesmo com a luz, porque quando há sombra é aí que há a luz também. E é importante a gente aceitar tudo que há, tudo que existe em nós, até mesmo com as nossas preocupações. Mais uma vez eu vou falar, escolha a boa parte de entregar todas as suas aflições, ansiedades, preocupações cotidianas em confiar, em fixar os olhos em algo que não se vê, mas acredita por ter fé em Cristo, para se ter a paz que você e que todos nós precisamos. Porque Deus, Ele vai agindo no secreto, Ele vai fazendo de pouquinho em pouquinho, mas depende também do quanto a gente acredita. Esses dias eu falei sobre Lázaro, sobre Jesus Cristo, Ele ressuscitar Lázaro, mas precisar de pessoas para retirar, remover a pedra, precisar da comunidade para o desenfaixar. Mais uma vez traz a reflexão de que a gente precisa fazer a nossa parte. Deus fará a parte dele, mas a gente precisa fazer também a nossa. E tem uma passagem que fala em que Jesus, quando volta para sua cidade, lá ele não fez milagre nenhum. Milagre nenhum. Sabe aquela frase, santo de casa não faz milagre? É daí que vem. Porque não basta Deus agir no secreto e a gente colocar as nossas preocupações e Ele resolver e cuidar de nós se a gente não confiar, se a gente não acreditar. Como ocorrerá um milagre sem a nossa credibilidade de que é possível? Lá onde Jesus, quando retorna na sua cidade, não se fez nenhum milagre, não porque ele não queria fazer milagres, mas porque as pessoas não acreditavam nele, não tinham a fé nele. E isso a gente vê nos dias de hoje, repare, né? Quando a gente fala sobre essa frase, santo de casa não faz milagre, as pessoas quando nos conhecem, muito próximo a nós, dificilmente acreditam na nossa transformação, acreditam na nossa competência, acreditam que a gente, quando cresce profissionalmente, nossa, mas como assim? Aquela pessoa cresceu? Reparem, falta de fé, falta de a gente acreditar uns nos outros, falta de a gente colocar, agora trazendo essa comparação, a confiança e a fé e acreditar em Deus para que Deus faça a sua parte. Como Ele vai fazer se a gente não colocar as nossas preocupações, mas acreditando 100% e tendo uma fé inabalável a ponto de não viver aquilo que se vê, mas viver aquilo que não se vê por acreditar em dias melhores. Então, esse é o tema de hoje, para escolhermos sempre a boa parte, que é trazer Jesus para as nossas vidas, trazer essa presença, exercitar o nosso espírito, que é uma das coisas que a gente vem fazendo nesse movimento, forjando o nosso caráter e nos transformando em mulheres mais sábias, mulheres mais amáveis, mulheres mais compreensíveis, porque a partir do momento que a gente começa nessa caminhada, nessa busca de conhecimento, buscando a Bíblia, buscando ler, buscando ter o discernimento e pedindo para Deus essa sabedoria para poder também transbordar, a gente vai descobrindo coisas que antes a gente não sabia, até coisas sobre nós mesmos. E isso é tão maravilhoso, porque nos torna humildes para reconhecer as nossas falhas. E é aí que a gente começa a mudar, é aí que a gente começa também a se transformar. Vejo pessoas reclamarem das suas preocupações, mas aquelas reclamações que não têm fim. Ao invés de fazerem algo,
ao invés de agirem, se moverem ou colocarem todas as suas preocupações aos pés de Deus e falar, eu confio e vai dar tudo certo, reclamam, murmuram sem parar. E ao ponto de elas estarem tão automáticas que elas não conseguem nem ao menos se ouvirem. Esses dias mesmo eu tava com umas pessoas assim, não vou citar nomes, que essa pessoa ficou reclamando tanto da vida dela, que eu simplesmente olhei, ela aflita, como é o tema de hoje, aflita, né, com aflições e preocupações. Só que o tamanho da preocupação dela e a aflição dela não dizia a respeito do que ela ia comer, do que ela ia se vestir, do que se ela ia ter dinheiro para trazer para a família amanhã, se ela ia conseguir trazer o alimento para o seu filho, enfim, eram preocupações sociais, do que o outro fala, do que o outro pensa, do que o outro fez, do que o outro. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, Senhor, ajude essa pessoa a pelo menos prestar atenção no que ela está dizendo, o quanto ela está focada e parada, pensando no que o outro fez, ou no que o outro deixou de fazer, ou no que o outro causou nela. Essa é a preocupação dela. A única preocupação, porque se ela tiver alguma outra, ela nem se atenta. Ela focou nisso. Focou tanto nisso que ela não para nem para se ouvir o quanto ela está errada. O outro é culpado, o outro fez isso, o outro fez aquilo, a vítima, coitada. Mas ninguém tem dó. Ninguém tem dó de quando você reclama sobre o que o outro fez com você. Sobre essa, se for a sua preocupação. Preocupações e aflições são outras coisas. O que o outro fez ou deixou de fazer com você diz mais sobre você, quem você é. Então, antes mesmo de culpar o outro ou de colocar isso como algo principal na sua vida, começa a se olhar. Começa a trazer aí um autoconhecimento, uma busca de se aprofundar e entender quem é você, quais são suas falhas, o que você fez para atrair tais problemas para a sua vida relacionados ao âmbito social. Então, quando a gente começa nessa busca aqui, como eu ando fazendo com vocês, a gente traz até esse tipo de reflexão. O quanto tem coisas tão pequenas que não valem a nossa energia nem tempo. À medida que a gente vai se desenvolvendo e buscando e temendo ao Senhor e querendo entendimento, pedindo aí a sabedoria do alto que precisamos, a gente vai melhorando as nossas atitudes, quer seja com nós e com os outros. E aí o que chega até nós, o que acontece até nós, a gente não tem que se colocar no lugar de vítima. A gente tem que ser a protagonista. De falar, olha, paciência. Se o outro acha ou fez aquilo, paciência, eu estou no meu caminho certo e nada me desviará. Eu estou fazendo aquilo que o meu coração com boas intenções está me pedindo. Está me guiando, meu Espírito Santo fortalecido e ativado. Se o outro está fazendo isso, diz mais sobre o nível de consciência dele que está abaixo do meu. É sobre isso. Então, escolha sempre a boa parte em colocar as suas preocupações e aflições em Deus. E também escolha quais são essas suas preocupações e murmurações e reclamações. Se elas realmente são algo que diz sobre o outro ou sobre você. Porque preocupações, aflições e ansiedades, como eu disse, são coisas que fogem do nosso controle e que são importantes para a nossa sobrevivência, quer seja saúde, quer seja uma doença. Não sobre o âmbito social, que é tão vazio, que é tão falho quanto nós, seres humanos, porque somos todos iguais, com falhos, defeitos, tentando melhorar dia após dia. Luma, ficamos tanto no que nos falta que nem nos damos conta de que acordar com saúde com os nossos filhos saudáveis já é a maior dádiva recebida. É isso. Exatamente isso, Luma. Eu tô trazendo hoje essa reflexão sobre a gente escolher a boa parte e entregar todas as nossas preocupações, eu não sei, as preocupações de cada um de vocês, na mão de Deus e confiar em Jesus. Mas aí eu acabei entrando aí
um exemplo de pessoas que eu presenciei em murmurar, como se a preocupação dela sobre o que o outro acha ou pensa dela fosse tudo para a vida dela. E ela esquece exatamente isso, do quanto acordar já é algo maravilhoso, né? E ter os filhos saudáveis já é uma dádiva recebida. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, mulheres do meu Instagram, nesse nosso movimento lindo, observe mais e escute mais o que você fale, o que sai da sua boca, até mesmo as suas reclamações com relação às suas preocupações e lamentações. Mas, independente, tá? Das suas preocupações, do tamanho delas, quer seja saúde, quer seja falta de saúde, quer seja falta de alimento, quer seja, enfim, uma depressão, o que for, acredite em Jesus, traga Ele para a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e você acreditar. Porque às vezes sozinha a gente não consegue. Por isso é importante esse movimento, essa comunidade, em estarmos aí unidas, para juntas a gente fazer a nossa parte e continuar a obra de Jesus, servindo Ele através de nós, levando a sua face através de nós, porque somos imagem e semelhança dele. E assim buscar uma intimidade cada vez mais ao ponto de a gente viver aquilo que não se vê pela nossa fé. E ativando assim o nosso Espírito Santo, deixando Ele nos guiar, acreditando e tendo a certeza do nosso valor ao ponto de não se importar com o que o outro acha sobre o nosso valor, porque o seu valor, mulher, ele é medido primeiramente pelo quanto você se valoriza, o quanto você merece se valorizar, buscando o merecimento, buscando esse alto valor que você precisa. Agora, com relação aos outros, os outros, ele vem abaixo da pirâmide, que eu falo sempre para vocês. Deus, você, família, trabalho e amigos, que tá ali, o âmbito social. É importante? É importante, porque nós somos seres relacionáveis. Precisamos uns dos outros, assim como eu preciso de vocês aqui nesse movimento. Mas eu falo sobre aqueles âmbitos sociais tóxicos, nos quais as pessoas precisam mais ter do que ser. Precisam de quantidade em serem adoradas do que realmente fazerem a sua boa parte em ajudar e em compreender e ter a compaixão para o próximo quando ele erra, até mesmo com você. E o mais importante não é a quantidade, né? A gente sabe disso, é a qualidade da gente ter bons e poucos amigos. Trabalhando em comunidade, como estamos fazendo nesse movimento, mas principalmente fazendo o que é certo, agindo com boas intenções. Não tem como dar errado. Se der, tá tudo bem, porque, mais uma vez, somos falhos. A única pessoa que não nos decepcionará, vocês sabem, é Deus. Por isso que devemos, então, mais uma vez, repito, colocar todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições nas mãos de Deus. Porque é Ele que irá prover, é Ele que irá fazer o milagre, é Ele que irá resolver todas as nossas aflições. Assim seja. Precisa da sua parte, precisa que você acredite, precisa ativar e fortalecer essa sua fé. Então levanta daí nessa quarta-feira, olha que dia maravilhoso. Já faça seu café da manhã. Se você for trabalhar, trabalha com um sorriso, seja gentil, independente do seu problema, mas faça a sua boa parte, a sua boa ação em tratar todos aqueles que estarão ao seu redor no dia de hoje, com alegria, com educação. Não murmura, não lamenta e não despeja o seu peso para com os outros que não tem nada a ver. E principalmente, tenha seu lugar secreto em oração, fazendo sempre as suas orações, pedindo sempre para Deus te guiar, te mostrar os caminhos que você precisa. Quando você não tiver aí uma resposta da qual busca. É isso que eu queria trazer. Acho que eu falei mais do que eu gostaria. Acabei indo para outros assuntos aqui, mas eu acho que tudo se encaixa, a gente confiar e acreditar. Eu quero muito fazer autoconhecimento, eu indico um bom profissional. Luma, muito bem, que legal. Olha só, eu tenho uma comunidade
eu venho trabalhando já o desenvolvimento para mulheres, e lá eu trabalho com elas o espírito, a alma e o corpo, os 3 pilares. Isso que a gente vem fazendo nesse movimento, estamos aí no nosso 22 dias já de devocional, já é um desenvolvimento na parte espiritual. A gente trabalhar essa intimidade com Deus. E lá, nessa comunidade, tem vários vídeos já gravados para vocês irem assistindo no tempo de vocês, trazendo muitas reflexões e muitos embasamentos, fundamentos dos quais eu estudo, dos quais eu busco e também através das minhas vivências e experiências, como por exemplo relacionamento, virtudes, autoconhecimento, parte financeira. Então tem várias vertentes lá para você ir estudando, olhando esses vídeos e trazendo aí um pouco de conhecimento. Quem é você? Tem também um módulo trabalhando aí essa parte do autoconhecimento, que nada mais é você se aprofundar e entender quem é você. Além disso, tem alguns PDFs que são uns PDFs que eu falo, documentos dentro da comunidade com muitas perguntas que você pode fazer na sua própria casa para então descobrir quem é você, porque muitos de nós não sabemos, não temos essa identidade fortalecida e passa-se anos até a gente descobrir quem nós somos, porque a gente espera muito a aprovação do outro, o mundo nos aceitar e esquecemos de saber quem nós somos, porque a gente espera que o mundo dita quem nós somos. Mas a gente precisa descobrir quem a gente é e ser antes de qualquer coisa para se ter. Então, nessa comunidade, eu posso sim te ajudar, tá? A fazer essa imersão. Agora, com relação a terapias, com acompanhamento psicológico, eu também tenho outros profissionais maravilhosos. E isso é uma das coisas que, hoje em dia, a mulher ter a sua terapia em dia é essencial. Tudo que eu trabalho aqui com vocês, até mesmo nessa parte de devocional, eu tenho os meus mentores por detrás que me ajudam. Eu busco muito conhecimento e também tenho a minha terapeuta que me ajuda. Eu tenho a minha terapia em dia toda semana. Então eu tô sempre acompanhada por profissionais que me dão esse suporte, que me ajudam nessa caminhada de transformação, de autoconhecimento cada vez mais, de buscar cada vez mais esse conhecimento e assim passar para vocês. Não acreditem que todo psicólogo ele é sozinho e ele não tem também um psicólogo para então dar conta e fazer e continuar o seu trabalho. Todos nós que estamos na linha de frente tentando ajudar, temos por detrás muitos profissionais nos ajudando, nos orientando, nos capacitando também. Mas não devemos esquecer que o nosso único mestre, nosso único médico, nosso único mentor espiritual, enfim, é Jesus, é Deus, né? Esse é infalível, mas precisamos uns dos outros também aqui nesse plano terreno para continuar a obra e fazer a nossa parte em ajudar outras pessoas. Bom, Luma, depois você me manda lá no direct que eu te explico mais, tá? É uma comunidade de mulheres, um grupo de mulheres que visam a mesma coisa que você, buscar esse autoconhecimento, buscar aí melhorar todas as áreas da sua vida, quer seja pessoal, profissional, e trabalhando os 3 pilares para se ter mais plenitude e abundância também. Certo? Obrigada por vocês hoje estarem aqui comigo. Eu estou indo, então amanhã eu espero vocês às 6h07 para continuar nesse nosso movimento, nessa nossa parte aí, melhorando o espiritual, trazendo mais discernimento e sabedoria para os nossos dias. Luma, depois você me chama lá que eu te explico mais. Um beijo e até amanhã. E escolha sempre a boa parte. E se ouve mais, mulher. Realmente se atenta àquilo que você está reclamando ultimamente e se realmente condiz com a sua realidade, se vale a pena gastar tanto tempo em coisas que não são tão importantes. Vive por aquilo que não se vê e confie, porque Deus ele age no impossível. Tenha fé e acredita. Beijo!